A crise do petróleo de 1978 forçou uma reavaliação profunda sobre como a energia térmica é dissipada através das paredes das habitações modernas. Pesquisadores da Universidade de Minnesota investigaram estruturas que desafiavam a necessidade de sistemas de aquecimento convencionais, mesmo em climas árticos. O conceito de casas protegidas pela terra baseia-se na utilização do solo como um moderador térmico natural, e não apenas como um isolante. Enquanto as casas acima do solo lutam contra as flutuações diárias de temperatura, as estruturas enterradas aproveitam a estabilidade térmica da massa terrestre. A temperatura do solo a poucos metros de profundidade permanece constante em torno de 13 graus Celsius, independentemente das condições extremas na superfície. Este fenômeno físico transforma a Terra em uma bateria térmica que retém o calor do verão para o inverno e o frescor do inverno para o verão. A arquitetura enterrada não é uma inovação recente, mas uma redescoberta de práticas ancestrais que permitiram a sobrevivência humana em diversos climas. No Planalto de Laos, na China, aproximadamente 40 milhões de pessoas ainda residem em casas escavadas conhecidas como yadongs. Essas habitações não representam pobreza, mas sim uma preferência pragmática por ambientes que se mantêm frescos no verão escaldante e quentes no inverno rigoroso. Na Escócia, o assentamento neolítico de Skara Brae demonstra que há 5.000 anos o ser humano já compreendia que afundar estruturas no solo era a chave para existir ao clima do Atlântico Norte. As cidades subterrâneas da Capadócia, na Turquia, foram projetadas para abrigar milhares de pessoas com sistemas de ventilação e armazenamento sofisticados. Em Coober Pedy, na Austrália, mineiros de ópala normalizaram a vida subterrânea como a única resposta lógica a temperaturas que excedem 48 graus Celsius. A física por trás dessas construções foi validada por dados rigorosos coletados pelo Laboratório Nacional de Oak Ridge em 1981. A análise demonstrou que apenas 20 centímetros de solo são suficientes para eliminar virtualmente as flutuações diárias de temperatura. À medida que a profundidade aumenta, o solo responde apenas às mudanças sazonais, ignorando frentes frias ou ondas de calor passageiras. Diferente das casas convencionais que exigem manutenção constante de telhados e fachadas expostos à radiação ultravioleta e tempestades, a Terra protege a estrutura contra a degradação física. Uma casa protegida pela terra exige menos manutenção a longo prazo devido à redução da exposição aos elementos naturais agressivos. O custo inicial de construção pode ser de 10 a 35% superior ao de uma casa convencional devido à necessidade de escavação, concreto estrutural e sistemas de impermeabilização de alta performance. No entanto, o retorno sobre o investimento ocorre através da economia drástica em contas de energia ao longo de décadas. Apesar da eficácia comprovada, a técnica enfrentou barreiras sistêmicas que a impediram de se tornar uma opção convencional no mercado imobiliário. Os códigos de construção internacionais foram escritos com base na lógica de casas acima do solo, que dependem de janelas voltadas para o céu. Exigências de iluminação natural mínima e saídas de emergência específicas criam desafios de engenharia caros para estruturas enterradas. Para cumprir as normas de segurança, uma casa enterrada exige poços de luz complexos e sistemas de ventilação mecânica que podem encarecer o projeto. O sistema financeiro também atua como uma barreira, pois as avaliações imobiliárias dependem de vendas comparáveis em áreas próximas. Como as casas protegidas pela terra são raras, os avaliadores frequentemente não conseguem estabelecer um valor de mercado, dificultando a aprovação de financiamentos bancários. A falta de comparáveis cria um ciclo onde a dificuldade de financiamento impede a construção de novas unidades, mantendo a escassez de dados de mercado. A queda nos preços do petróleo na década de 1980 resultou na interrupção de financiamentos governamentais para pesquisas em energias alternativas. O Underground Space Center da Universidade de Minnesota foi fechado em 1988, arquivando décadas de conhecimento técnico e manuais de design. A indústria de utilidade pública gera receitas bilionárias mensalmente, o que reduz o incentivo para promover habitações que eliminam a dependência de redes elétricas e de gás. Não houve uma proibição explícita, mas sim uma estruturação regulatória que favorece modelos de construção que garantem o consumo contínuo de energia.
Arquitetos como Malcolm Wells dedicaram suas carreiras a defender que a arquitetura subterrânea é a única capaz de curar as feridas ambientais causadas pela construção civil. A persistência de exemplos como a Earthwood Building School em Nova York prova que a técnica continua viável para aqueles dispostos a navegar pelo sistema. A física do solo não mudou nos últimos 15.000 anos e continua oferecendo uma solução passiva para a crise climática moderna. Construir em harmonia com a Terra exige uma mudança de paradigma, passando da luta contra o clima para a integração com os ritmos naturais do planeta. A Terra sob nossos pés permanece como uma fonte inesgotável de estabilidade térmica, aguardando que a infraestrutura humana se adapte à sua lógica. O desafio atual não é técnico, mas burocrático e financeiro, exigindo uma reforma nas normas que penalizam a eficiência passiva. A arquitetura do futuro pode muito bem residir na sabedoria do passado, utilizando a massa da Terra para criar lares resilientes e autossuficientes. Cada estrutura que desafia a norma do caixote de madeira exposto ao vento contribui para a desconstrução de um sistema de habitação baseado no desperdício. A eficiência de uma casa enterrada é um fato medido, modelado e publicado, mas muitas vezes omitido dos manuais de construção comercial. A autonomia energética proporcionada por estes edifícios representa uma ameaça aos modelos de receita baseados em assinaturas e manutenção de sistemas mecânicos complexos. O solo não pede contratos de serviço, recargas de refrigerante ou substituições anuais de filtros para manter sua temperatura estável. A história da casa enterrada é a história de uma ideia que teve sucesso técnico, mas que colidiu com a rigidez dos sistemas de avaliação e financiamento modernos. Enquanto o clima global se torna mais instável, a segurança oferecida pelo abraço térmico da Terra torna-se cada vez mais relevante. A transição para construções integradas à Terra requer engenheiros geotécnicos, especialistas em impermeabilização e oficiais de código dispostos a aceitar alternativas equivalentes. O potencial de escala para habitações de baixo consumo de energia já foi demonstrado em culturas que abrigam milhões de pessoas sem depender de redes elétricas instáveis. A bateria térmica sobre a superfície da Terra é gratuita, eterna e acessível a qualquer um que tiver permissão para cavar. Na opinião do editor, a marginalização das casas protegidas pela terra é um exemplo claro de como a arquitetura moderna se desconectou das leis fundamentais da termodinâmica em favor de conveniências de curto prazo. A insistência em construir caixas isoladas que exigem energia constante para permanecerem habitáveis reflete um sistema econômico que valoriza o consumo sobre a conservação. A burocracia dos códigos de construção e as métricas de avaliação bancária tornaram-se instrumentos involuntários de obsolescência programada na habitação. Superar essas barreiras não é uma questão de engenharia, mas de vontade política para permitir que a autonomia energética floresça sem as amarras de modelos de lucro obsoletos. A verdadeira sustentabilidade não vem de novos gadgets tecnológicos, mas do retorno ao solo, onde a física da Terra oferece tudo o que precisamos para viver em equilíbrio.